Eva! Cadê? Olá a todos! Oiê! Oiê, tudo bom? Tudo bom? Como é que você tá? Tô bem, e você? Eu tô ótimo. Como é que você tá se sentindo? Tô ótima. Na medida do possível, dentro de todas as possibilidades, tô bem. Eu queria começar hoje falando como foi a minha história com você. Acho que faz um ano, exatamente um ano que eu te conheço por aqui, pelo Instagram. E eu Sim, lembro mas eu quando eu acho te que ano. conheci, eu comecei a te acompanhar todo dia, todo dia, todo dia. Olá, como é que você fala? Como é que são as energias hoje? Como é que é essa fala de Como todo estão as dia? energias por aí? Como é que são as Oi, energias por gente. aí? Exatamente. Aí eu comecei a te acompanhar, lembro que te chamei para fazer até um trabalho, lembra? Um ano atrás, e aí não Sim, rolou. E agora, de repente, eu vou contar também para eles o que aconteceu, antes de passar a palavra para você. sim, claro. Eu esses dias, fiz uma meditação muito forte, muito poderosa de Saint-Germain. E durante essa meditação, eu vi muitas mulheres, e vi muitas mulheres grávidas, e vi também muitas mães que eu conheço, né? Foi passando a imagem de muitas mulheres que eu sei que são mães. E aí, fazia muito tempo que eu não via a Luana, muito tempo que eu não acompanhava ela aqui no Instagram, enfim, porque a gente vai seguindo algumas pessoas novas, aí vai acompanhando algumas pessoas novas, e aí de repente para de ver aquelas pessoas que a gente acompanhava antes e para de aparecer, né? Tipo, no nosso negocinho. Sim. Eu também não foco muito em ficar assistindo, não. Eu foco mais em postar as coisas aqui do que acompanhar as coisas. E aí, que de repente a Luana apareceu do nada no meu feed, do nada no meu feed. Aí eu resolvi assistir o vídeo que ela tinha postado no IGTV, e o vídeo que ela tinha postado no IGTV falava exatamente o que eu estava falando no meu texto. Aí eu achei uma sincronicidade muito foda e senti de chamar a Luana pra gente fazer isso que a gente tá fazendo agora. E aí ela foi me mandou uma mensagem pelo outro perfil dela, que é o perfil pessoal. E aí eu fui ver que a Luana está grávida. Inclusive, parabéns. É, E tudo aí, acontece no tempo certo, né? tá Talvez tudo no passado não deu certo, para não, agora dar certo. com certeza. Então, eu vou passar a palavra para você, se apresenta, fala o que você quiser, o que você sentir. Tá bom. Então, como todo mundo já sabe, eu sou a Luana, eu sou do perfil Underline Olhando as Estrelas. Minha jornada começou tem mais ou menos uns 3 anos ou mais. Eu não sou muito boa de datas, mas eu acho que é isso. Mais uma coisa em Quando, comum. quando eu entrei em depressão, em um momento que eu estava trabalhando muito, né, no mundo corporativo, eu tinha uma empresa. E aí eu conheci a astrologia como uma saída para mim, porque eu não queria mais tomar remédio. Não que eu parei imediatamente, mas eu não achava bom o jeito que os médicos lidavam com isso, não estava me sentindo à vontade. E aí fui procurar outras alternativas, um dia de madrugada, né, que eu estava sem dormir. Encontrei a astrologia, comecei a me interessar, a ver, seguir pessoas mesmo, ver previsões. Quando eu vi, eu estava em curso online, quando eu vi, eu já estava me aprofundando, mas mais para mim mesmo, né? Eu nunca pensei em nenhum momento que eu faria isso para alguém. Eu de verdade fazia para mim e via o quanto aquilo me fazia bem. E aí, quando eu acho que depois de um ano e pouquinho estudando astrologia, aí eu já entrei também no Theta Healing, já fui para outras coisas. Eu via, eu olhei assim e falei, nossa, eu acho que eu consigo levar isso para alguém, nem que seja só falar no Instagram. Porque eu acho que são coisas boas, eu acho que não é todo mundo que tá ligado com isso, né? E assim, hoje tá sendo bem mais falado no Instagram. Mas assim, há uns 2, 3 anos atrás ainda era uma coisa que não eram muitas pessoas, não tinha muitas fontes. Então isso foi um boom, assim, eu acho que eu vejo assim de um ano para cá, né, no Instagram.
E tu começou também, eu acho que bem perto de quando eu comecei, assim, a falar mais sobre isso. Eu me lembro que era bem, assim, foi bem parecido. Eu acho que tu já falava antes, mas eu me lembro de ver conteúdo teu também e falar, nossa, tá bem na mesma linha e tal. Eu É, achava legal também. eu sempre vi também bastante E a sincronicidade gente. nas coisas, embora eu não entenda quase nada de astrologia, de verdade. Inclusive, meu aniversário é amanhã, você pode me dizer o que que isso significa. E, brincadeira, eu quase não entendo nada, de verdade. Eu conheço meu signo, conheço o básico, mas eu A gente percebo pode que a gente resolver isso depois. eu percebo que a gente tem sempre uma sintonia nas coisas, na nossa forma de ver as coisas. E eu acredito que realmente a sensibilidade, né? De sentir a energia. Porque uma vez você me falou, eu nunca preparo as coisas que eu vou falar. Eu ligo e vou falando, vou sentindo e vou fluindo. E eu sinto muito isso também. Eu vivo assim também. Então, acredito É. que essa é a hora. E e aí, eu acho que a gente podia falar um pouquinho, antes da gente entrar sobre esse momento, a gente entender como foi o nosso processo, né? Porque eu acredito que agora é uma oportunidade para as pessoas também passarem pelo processo delas. E esse processo que você falou Sim. de depressão, de dor e tal, é um processo que a maioria das pessoas que despertam passam, né? Ou ansiedade, ou muita dor, ou tô Sim. perdido, ou então muito medo, ou começa a perceber que existem muitos sentimentos que paralisam, ou então, não sei. Eu acho que esse lugar é um lugar da gente acolher, né? Eu acho que a cura está nesse acolhimento, não no julgamento, nem repelir isso. É olhar para isso Total. verdadeiramente, aceitar isso e abraçar isso. Então, eu acho que seria legal a gente contar, de repente, a nossa experiência com esse momento, com esse processo. Quando a gente começou esse autoconhecimento, como, quais as ferramentas que a gente usou e o que que esse autoconhecimento, quer dizer, na minha visão, o autoconhecimento está diretamente ligado ao despertar espiritual, na Sim. minha experiência, mas vou passar para É você. uma coisa leva a outra, né? Não tem para onde correr assim. Quando a gente começa a se autoconhecer, a gente expande a nossa consciência, né? E aí a gente começa a olhar a vida com outros olhos, assim, talvez as limitações que a gente tinha antes, a gente passa a ver que não é tão limitado assim, que às vezes é uma ilusão, né, da nossa mente. E a gente começa a ver realmente que o universo ele é muito maior do que a gente pensava que era, e na verdade a gente não começa a ver, a gente começa a sentir, né? Porque ver é uma coisa muito limitada ainda para o nosso É corpo muito mental, né? humano. Ver muito da mente, né? As É, teorias, tudo que a gente lê, tudo que a gente aprende, tudo que a gente escuta ainda está muito no mental, mas quando realmente a gente transcende o mental e a gente percebe um outro corpo que é mais sutil, que é o corpo da intuição, eu acho que é o que realmente vai fazer a gente fluir sem esse apego à limitação da mente, aos condicionamentos da mente, a repetição, aquilo que a gente já viveu, as memórias, e aí sim a gente vai isso. abrindo novas portas, É um conhecendo novas processo, pessoas. né? É um processo, como você falou, tipo, um processo mesmo. E cada um pode demorar um tempo dentro desse processo. Eu acho que o tempo ele é determinado mais de acordo com quão a gente está disposto a aceitar esse lugar de vulnerabilidade que a gente se encontra, né? Porque a gente vive num mundo que todo mundo tem que ser forte o tempo inteiro, todo mundo tem que cumprir metas, cumprir prazos, ter coisas o tempo todo, então ninguém pode se demonstrar vulnerável. E aí, às vezes, a gente cai num momento de fraqueza, como uma depressão, uma ansiedade, e às vezes nem é diagnosticado pelo médico, mas é um princípio de alguma coisa, e a gente já bloqueia aquilo como se não, eu não posso sentir isso, eu não posso ser fraco, eu não posso ter tristeza, eu não posso sentir. Não posso sentir, né? E aí a gente demora muito mais tempo para ter esse despertar, né? Esse autoconhecimento, essa expansão da consciência, porque a gente não aceita. E eu acho que a principal chave, assim, palavra-chave para o processo do autoconhecimento é a aceitação, porque a gente encara tanta coisa que a gente nem imaginava que está dentro da gente, que se a gente ficar rejeitando aquilo, a gente não consegue se aprofundar. E aí fica num plano muito superficial. Eu vejo isso agora, nesse momento que a gente está vivendo. Todo mundo está postando assim, tipo, o universo
tá fazendo um convite para a gente parar. Mas as pessoas têm muita dificuldade de parar, as pessoas têm muita dificuldade de não fazer, as pessoas precisam produzir, as pessoas precisam se distrair, as pessoas precisam consumir coisas, é aceleração, sabe? É muita aceleração. Embora esse momento Sim. esteja pedindo calma, relaxa, para um pouquinho, observa o que está ao seu redor, vê o que está acontecendo. Poxa, as escolas estão fechadas, isso é a maior prova de que o intelecto não é a coisa mais importante, o sentir é muito importante, as emoções Sim, precisam ser total. entendidas, precisam ser olhadas. A gente precisa finalmente entender que a gente está no comando do nosso, dos nossos pensamentos, que a gente pode escolher os nossos pensamentos, que a gente pode pensar elevado, que a gente não precisa repetir os mesmos padrões, que a gente pode se transformar, que a gente não tem a síndrome da Gabriela, né? De nascer assim, crescer assim, você para sempre assim. A Sim, gente com muda, a gente certeza. pode mudar, isso é incrível. E eu percebo que as pessoas que têm mais sensibilidade, que se permitem, né, essa sensibilidade, elas têm um passo à frente, um passo na frente. E você dançava, né? O dança. Agora que eu tô Eu, grávida, eu não tô dançando. mas eu acho que isso bem, essa coisa do artista, porque eu já conversei com duas pessoas, você é a Sim. terceira. O primeiro é um ator, o segundo um músico. E você tem essa sensibilidade da dança, né? É um lugar onde a gente permite que o corpo diga pra gente aquilo que a gente está sentindo, aquilo que ele está querendo fazer. É um lugar de sensibilidade. Então, eu acredito que esse lugar da Sim, as sensibilidade. artes, né? Por exemplo, na astrologia, as artes, os signos mais relacionados com artes, eles geralmente são os signos que têm mais abertura espiritual, né? Que tem mais, porque a gente se conecta com a arte em geral e são coisas às vezes invisíveis, né? Para um ator, às vezes, interpretar um sentimento é uma coisa invisível, não é palpável. Ele precisa sentir, ele precisa se entregar, né? Naquela cena, ele precisa se Acreditar, entregar. viver. É. E dessa mesma forma, na dança também acontece. Existe a teoria do movimento, mas existe como o meu corpo executa aquele movimento e como eu dou fluidez para aquele movimento. Então a gente precisa também se entregar para poder. E a mesma coisa na música, né? A mesma coisa em outra. Eu comecei também a fazer aula de canto no ano passado e também senti que tem muita correspondência assim com esse lado da espiritualidade, A da música é conexão mágica, assim. né? Existe Hã? abre um portal, tem uma abertura direta com o Sim, divino na música. Para mim, eu a senti isso própria muito aula de forte. canto, ela é muito lúdica, né? Assim, que fala de uma conexão e tudo mais. Eu não sei, o lugar que eu tenho aula de canto, eu sinto que é muito lúdico. Eu não sei se é porque eu acabo atraindo esses lugares, mas eu percebo que também é muito dessa fluidez, do deixar vir, né? Deixar vir. Eles falam muito que a voz a gente já tem, a gente só precisa canalizar. Então, assim, a gente precisa canalizar de onde, né? Que é de dentro, mas é também de uma coisa maior do Maior, que o né? nosso corpo. E aí eu acho que a arte ajuda muito nesse processo, mas claro, cada um ele consegue Eu vejo todos nós encontrar. como artistas, né? Nós somos artistas da nossa vida. A gente cria a nossa vida, a gente constrói, a gente é ator, atriz principal da nossa realidade. Então eu tenho acordado todo dia e pensado assim, olha, hoje é o meu dia, um novo dia, e esse aqui é o meu filme, eu sou a atriz principal, e a minha vida é um suspense. E aí, qual vai ser a surpresa de hoje, sabe? E eu tenho aprendido, aprendido? É certo essa palavra? Tenho Tá, aprendido tá certo. a gostar, sabe, desse mistério, a gostar dessas surpresas que podem chegar e parar de controlar. E eu acho que essa é a maior dificuldade desse momento, porque as pessoas estão muito na ilusão do controle, estão muito nesse lugar de querer ter tudo planejado, ter tudo certo. E outra coisa que eu também reparei ontem é um lugar de as pessoas elas têm algumas que não caiu a ficha. Esse lugar que a gente está vendo, a ficha não caiu para muita gente ainda tá em outro lugar, tá preocupado enfim, com as coisas práticas e tal. E tudo bem também, é um equilíbrio, mas a É sensibilidade às importante vezes não também, né? toca, o egoísmo não se transforma, a pessoa fica muito centrada ali nela, nos problemas dela, ela não consegue olhar para fora. Então é um lugar também
de vontade, né? A pessoa precisa querer muito se transformar, a pessoa precisa dar um clique e falar, eu quero. Por que que você quis se transformar? Porque você sentiu muita dor. Eu fiquei muito cansada, eu não queria mais sofrer, eu não queria mais viver a minha vida de uma forma negativa. Eu percebi, cara, essa é a minha vida, essa é a minha realidade, eu não quero viver isso mais. Eu quero viver de uma forma mais elevada, eu quero ser feliz, quero sorrir, eu quero, sabe, ter uma vida maravilhosa. Como é que eu faço para fazer isso? Aí eu comecei a mergulhar nesses lugares. Exatamente. E eu acho que esse momento que a gente está passando é um momento assim, é um momento desafiador, mas é um momento que muita gente pode ter. Tudo certo? Enfim, é um momento que muita gente pode ter esses insights, né? Se tiver aberto para isso, né? Se souber ultrapassar esse limite, porque esse limite da dor que eu falo, porque é um momento que vai despertar muita ansiedade, vai despertar muita tendência à depressão, vai despertar crise do pânico, sabe? Isso, os médicos estão falando isso, né? Por aí. Mas assim, o que que a gente vai fazer com essa ansiedade? O que que a gente vai fazer com essa depressão, com esse sentimento que tá vindo, sabe? A gente vai aceitar e falar, ah, não, tá, é o momento e quando passar a minha vida vai voltar ao normal? Ou a gente vai fazer alguma coisa para transformar aquilo, sabe? Para entender de onde que vem aquilo. Porque voltar ao normal, a vida vai voltar. Só que se esse sentimento apareceu agora, né? Essa confusão toda apareceu dentro da gente agora, como eu tô vendo muita gente, né? Enfim, eu atendo pessoas, eu sei que as pessoas estão aflitas. Então, como eu tô vendo, assim, o que que você vai fazer com isso, né? É um momento de realmente olhar para dentro, aceitar esse sentimento e ver que ele tá aí faz tempo. E que, tipo assim, a gente tá. Essa pessoa que tá sentindo isso. Essa pessoa que tá sentindo. É um momento de revelação. É um momento de revelação agora, para muitas pessoas. Revelação, exatamente essa palavra. Porque essa pessoa que está sentindo isso agora, ela mascarou todo o outro tempo. Ela mascarou, vivendo a rotina, cumprindo horários e tendo que ser útil o tempo inteiro. E tendo que arranjar tarefa, ser multitarefa. Porque não quer olhar para o que realmente estava acontecendo dentro de você. Então é um momento que você não tem que ser útil agora. Útil você tem que ser para não espalhar a doença, né? Que é ficar dentro de casa. Fora isso, você tem que fazer o quê? Sabe? Você vai fazer, beleza, vai arranjar coisa de casa para fazer, vai arranjar coisa para jogar fora. Só que uma hora tudo isso acaba. E aí a gente é obrigado a olhar pra gente. A gente é obrigado a sentir isso. E a gente só consegue liberar tudo isso quando a gente sente, né? Então é momento pra gente ser forte, né? Encarar e toda essa avalanche que está vindo de emoções positivas, negativas, e na sua maioria é negativa, né? Vamos ser sinceros aqui, porque se é um processo de despertar, né? Olhando esse ângulo, né? Da vida que está acontecendo agora, com essa situação que está acontecendo agora, talvez não vai ser um processo de tanta leveza, mas pode ser leve dependendo da forma como a gente encarar. Eu acho que ferramentas tem internet, tipo assim, tá com inúmeras ferramentas para a pessoa buscar se guiar nesse momento. Não é um momento que a gente está. Eu até falei isso num vídeo um dia desses, a gente não está ilhado dentro de casa sem comunicação. A gente tem internet, então ferramentas a gente tem na mão para buscar fazer isso. Tá tendo muito conteúdo de autoconhecimento grátis, meditação. Eu mesma estou mandando meditação grátis para as pessoas, porque eu acho que é um momento para isso, sabe? Para a gente buscar expandir a consciência do maior número de pessoas que puderem e que estiverem dispostas nesse momento. Aí a gente se ajudar, né? Eu acho que quando a gente desperta, a gente entende que realmente somos um. Então não faz mais sentido a gente fazer as coisas só pra gente. Não faz sentido a gente querer crescer sozinho. Não faz sentido a gente querer expandir sozinho. A gente quer dar a mão pro outro. É um processo natural, acontece de forma natural. E quando a gente está mergulhado no processo, parece que é tudo muito grande, parece que é o fim do mundo, parece que vai acabar, parece que, meu Deus, meu problema é o maior do mundo. E eu também, quando eu escuto as pessoas, eu percebo isso, assim, é o ponto de vista.
quando a gente escolhe colocar um ponto de vista de fora, né, do observador, olhar de uma forma mais elevada, a gente percebe que existem outros pontos de vista. Então, nesse caso, por exemplo, as pessoas que estão sentindo muito medo hoje, as pessoas que estão sentindo até uma questão de não merecimento da saúde, não merecimento da proteção, não merecimento, porque isso existe, né? A maioria das pessoas não se sentem capazes de se proteger, de se imunizar, não tem essa consciência que é possível. Coloca sempre a responsabilidade para fora, sempre no outro, sempre de algum lugar, de qualquer lugar, menos aqui. Eu posso fazer isso através do que eu vibro, do que eu sinto, do que eu penso e das minhas ações, da minha coerência, né, no plano físico também. E eu vejo que, assim, as pessoas que estão hoje com muito medo, muito ansiosas, é realmente aquilo que você falou, elas não estavam olhando isso antes, isso já existia. Então, de repente, algo que ficou sendo arrastado por tanto tempo, hoje vai tomar uma proporção muito grande porque está chegando perto. A dor do outro, a possibilidade da vida ficar por um fio para mim também está chegando muito perto, né? Então, eu acho que o medo da morte é algo assim que berra para muitas pessoas desde sempre, porque a gente não fala sobre o que é morrer. A gente não fala sobre esse processo, a gente vê num paradigma muito materialista e esquece que a gente é espírito e a gente está vivendo uma experiência humana. E que isso passa, e que pode passar, e que está passando, e pode passar e acabar a qualquer momento. Então, se todo mundo acordar com essa força, né, de olha, eu tô vivo, gratidão, eu tô vivo, olha, o que eu vou fazer com a minha vida agora? Então, é outra energia, é outro lugar, é um lugar de vou parar de viver uma vida onde eu não vivo feliz. Vou parar de viver minha vida triste, depressiva, porque eu não quero cumprir horário e ganhar dinheiro. Eu quero ser feliz, eu quero fazer um trabalho que faça sentido para mim, que tenha coerência com a minha alma, com o meu propósito, com a minha missão de estar aqui no mundo. Então, eu vou conhecer quem eu sou, o que é que eu gosto, enfim, e por aí vai. E dentro E desse quando a lugar, gente faz algo que faz sentido pra gente, né, que é verdade dentro do nosso coração, ele vem um retorno, né? A abundância, ela tá diretamente ligada com isso, não só a abundância financeira, a abundância é o fluxo mesmo da vida fluir corretamente. a Então, prosperidade assim, vai do progresso, né? E o progresso é a lei natural do universo. Tudo é, passa e pelo a gente tempo. fazer exatamente, a gente fazer o que a gente realmente sente que deve fazer, porque você falou esse negócio da morte, me veio muito assim que as pessoas elas têm, não falam da morte por ter muito medo da morte. E por quê? Porque no fundo, como almas, né, que estamos atrás desse corpo aqui como almas, a gente sabe o que acontece depois se a gente não faz algo que a gente está fazendo, sabe? Que faz sentido pra gente. A gente não faz algo que a gente veio para fazer, sabe? Não que exista, eu não acredito que exista assim um objetivo máximo e eu tenho que fazer isso e é isso determinado. Não, eu acho que existem inúmeras possibilidades. Tá no Hã? simples, eu vejo que tá no simples, tá em cada agora, em cada momento, o que eu posso fazer em É, cada agora. fazer coisas em cada momento que fazem mais sentido para mim e seguir mesmo o coração como essência, ser em essência, né? Não ficar tentando se enquadrar em padrões, em limitações, em coisas impostas. Eu acho que é um momento, agora que a gente está em casa, que a gente está mais conectado com a nossa família, que a gente está nesse processo de total introspecção, é um momento de se mostrar como a gente verdadeiramente é, porque a gente está em casa, a gente não precisa de máscara mais. A gente não está no escritório, a gente não está numa reunião de trabalho, a gente está dentro de casa, passando a maior parte dos dias de pijama. Então a Mas gente precisa. quando as pessoas estão sendo desafiadas a ficar em casa e sentindo desesperadas, porque talvez essa escolha de ficar em casa com uma família que já foi escolhida também não esteja coerente. Porque muitas vezes a gente faz escolhas que não são coerentes com o nosso coração. A gente faz escolhas que são, sei lá, são para agradar os outros, a Sim, sociedade, para seguir padrões, para repetir o que as pessoas sempre fizeram e não verdadeiramente é a nossa escolha, não é a nossa escolha do coração. Então, esse lugar também de ser difícil de ficar em casa, de conviver com a nossa própria família, é uma coisa para ser olhada e revisada, né? E sim, vista. é para ser olhado agora. Agora é o momento de olhar isso.
Acho que também porque existe muito essa questão que você falou da pessoa ter feito muita coisa para agradar, né? Para agradar. E isso, quando eu comecei a estudar sobre a espiritualidade e tal, sobre várias técnicas assim, eu chegava na mesma conclusão, né? Que no fundo todo mundo tem medo da rejeição, né? E eu via muito isso em mim, de vez em quando eu ainda vejo, porque é um processo, né, para a gente se livrar disso de uma vez. E então se a gente tem tanto medo da rejeição, está no inconsciente coletivo, a gente vai fazer muita coisa para agradar, né? A gente vai fazer o tempo inteiro coisas para agradar o outro, para não desapontar o outro, para não brigar com o outro, porque se eu brigar, se eu me opor, eu vou ser rejeitado. Então, é um medo, assim, geral, por algum motivo X que eu ainda não consegui descobrir, mas cada um tem um motivo individual. Mas isso é tão do inconsciente coletivo que deve ter um motivo comum, né, de todo mundo, porque é um medo que eu vejo, assim, na maioria das pessoas. E aí, por isso, toma essas atitudes. O que eu vejo nesse lugar que você está falando é que, assim, existe uma ilusão da separação, né? Quando a gente está na barriga da nossa mãe, a gente está num lugar muito confortável, muito quentinho, muito gostoso. E quando a gente sai dali, naturalmente, a gente tem a necessidade do amor exclusivo, né? Do amor, a gente tem a necessidade da atenção, a gente tem a necessidade daquele lugar, com aquelas pessoas que são as nossas primeiras pessoas, né? Os primeiros cuidadores. E quando a gente vai crescendo e vivendo as experiências, eu vejo que a gente vai sentindo esse lugarzinho ali de falta de amor, ou de rejeição, ou de ilusão, de separação mesmo. E, na verdade, isso tudo é muito importante, porque vai criando as camadas, as cascas que a gente precisa, as experiências que a gente precisa para depois a gente ir fazendo a limpeza e encontrando realmente a nossa essência. Eu acho que tem todo um esquema pronto nesse lugar, porque não é por acaso que a gente nasce na família que a gente nasce, que a gente tem as experiências que a gente tem. São os lugares certos para a gente realmente olhar aquilo que a gente veio olhar, aquilo que a gente veio transformar, que a gente veio iluminar, que a gente veio jogar luz. Então, eu vejo esse lugar assim da rejeição, muito lugar na minha experiência que quanto mais eu me aceito, mais eu aceito os outros. Quanto mais eu aceito os outros... E não se sente rejeitada, né? Porque quando a gente se aceita, a gente se acolhe. E aí não tem rejeição. De cuidar de mim, né? De cuidar de mim com mais amor, de cuidar de mim com mais carinho, com mais gentileza. Então, tá tudo bem se eu sou diferente, tá tudo bem se eu tenho vontade de fazer coisas que parecem malucas para outras pessoas. Tá tudo bem se eu sou diferente, tá tudo bem se o outro não me aceita, se o outro me critica. Tá tudo bem, dentro da visão dele pode ser, ele tá certo também, é a verdade dele, não existe uma verdade maior ou menor. Agora, dentro da minha verdade, é importante eu expressar a minha autenticidade, a minha espontaneidade, sabe? Da criança mesmo. E eu vejo que esse é o lugar, assim, da pessoa que está curada. É o lugar da pureza, é o lugar da criança, é o lugar do... Eu faço aquilo que é verdade, eu faço aquilo que eu sinto que eu quero fazer. Então, se eu quiser dar uma cambalhota, bater palma, pular, no meio do nada eu vou fazer e todo mundo vai olhar e eu... Tudo bem, sabe? Esse é o lugar, Sim. é o lugar que as pessoas acham que é um pouco de maluquice até. E eu acho legal, saudável, sabe? O que você acha? A verdade é que sempre vai ter gente criticando, independente do que a gente está fazendo. Se a gente está fazendo igual todo mundo, vai ter alguém para criticar. Se a gente não está fazendo, se a gente está fazendo o que a gente quer, vai ter alguém para criticar também. Então é uma escolha. Eu vou continuar agradando e mesmo assim tendo gente para criticar, ou eu vou fazer o que eu sinto que eu devo fazer e mesmo assim vai ter gente para criticar, porque infelizmente a gente não agrada todo mundo e tá tudo bem, sabe? Cada um tem sua verdade, a gente vai agradar, né? A gente vai atrair aqueles que mais são compatíveis com a nossa verdade, com o nosso processo, com o que a gente tem que aprender. Então, é isso, é uma ilusão, às vezes, a gente fazer coisas que é só para agradar, porque não querendo ser rejeitado, né? Não querendo ser criticado, porque sempre vai ter. Isso aí é bem impossível, né?
O que muda tudo é a autorresponsabilidade. Quando você entende que você não pode ter, que você não tem o controle sobre o outro, que você tem o controle sobre o que você pensa, sobre o que você sente, sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, mas não tem sobre o outro, então muda tudo, porque muda toda a perspectiva. Então, tanto faz, né, o que o outro vai pensar, sentir, é uma escolha dele, é uma responsabilidade dele e é liberdade dele. E a liberdade é o nosso bem maior. Então, a minha liberdade também de sentir, de pensar aquilo que é melhor para mim, eu vou fazer essa escolha. Sim. E o que quer dizer? É isso, eu acho que esse é o lugar da autorresponsabilidade e o lugar também da gente ir se libertando desse apego, essa necessidade. O que esconde, né? O que está por trás dessa necessidade de aprovação, dessa necessidade de ser amado? Isso esconde alguma falta, alguma escassez, Isso. alguma carência, né? Aí depende, na verdade, muito do processo de cada um. Por Sim. exemplo, você falou da questão de estar na barriga. E é muito comum que quando a gente está na barriga, por exemplo, no início da gravidez, muitas mães às vezes não entendem esse processo, ou elas não queriam aquela gravidez, ou elas não aceitam a gravidez de cara. E aí esse sentimento de rejeição, ele vem desde aí. Aí outras pessoas é depois que nasce, outras pessoas é depois que nasce o irmão mais novo. E aí por aí vai, tudo depende, mas sempre eu observo, né? Não posso dizer sempre, mas eu observo que a maioria das vezes está muito relacionado com a infância e, sobretudo, com a gente bebê, né? Desde a barriga, assim, que são sentimentos que permeiam a gente não entende de onde que ele vem. E aí a gente fica tomando várias atitudes que não fazem sentido nenhum, mas está tomando porque tem aquele medo por trás, né? Eu vejo que desde a nossa concepção pode surgir esse lugar, sabe? Porque numa troca sexual, a energia que é trocada ali é muito séria, é muito importante. Então, se eu tô trocando ali poder, se eu tô trocando, sei lá, controle sobre o outro, se eu tenho sentimentos dentro de mim que eu não conheço, como de ódio, de medo, eu tô trocando essa energia, eu tô passando isso pro outro, eu tô recebendo isso do outro. E nesse lugar, né, da concepção, quando uma criança é gerada dentro da gente, é possível a gente ressignificar esse momento, é possível a gente transformar esse lugar, a gente entrar em contato com esse momento, entrar em contato com esse sentimento de rejeição, com esse sentimento de que nem é nosso, que muitas vezes a gente pega pra gente, né? E ressignificar isso, como? Entendendo isso, né? Eu não preciso dizer perdoando, mas entendendo o outro, aceitando a verdade, a realidade do outro, que no caso são os nossos pais, provavelmente, né? Sim, entender que eles foram seres humanos e que, assim como nós sentimos um monte de coisa ruim, eles também sentiram medo, insegurança. Eles eram, às vezes, muito novos, principalmente a nossa geração. Teve pais novos. E teve pais que muitas vezes estavam namorando, tiveram que casar, nem sabia se era isso, contanto que o índice de divórcio, né, na nossa geração, dos nossos pais, é grande. Então, existe tudo isso envolvido, existe a gente entender nossos pais como seres humanos. E como passando pelo processo, não endeusar nossos pais, achando que eles tinham que ter superpoderes e serem perfeitos, porque eles não vão ser. Da mesma forma, estendendo mais o lado, né, para mim, que estou grávida agora, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande com tudo isso, da forma como a gente vai lidar. Claro que a gente vai ter nossos processos também, da nossa geração, quando a gente for mãe, pai. Eu sei, no início da gravidez é realmente difícil, né? Eu tô com 3 meses agora, mas no início é uma coisa muito difícil você achar tudo lindo, porque você tá passando mal, você não tá bem. E eu sei que isso passa pro bebê, mas assim, nada tá perdido, né? A criança vai nascer, ainda tem todos os outros meses. E é como você vai lidar, como você vai reverter essa situação, sabe? De que forma você vai... Como você vai se acolher, como você vai se amar, como você vai cuidar de você. Exatamente. Com o seu processo. Exatamente. Entender o meu, não buscar sair do lugar de culpa, né? Porque a gente acaba
tendo muita culpa de falar, nossa, eu tô sentindo tudo isso, meu filho tá sentindo. Mas depois de um tempo acolher, sabe? Existe um tempo, eu começo a perceber isso agora que eu tô passando por esse processo, que tem tempo. E tudo depende da forma como eu vou lidar com isso daqui para frente, da forma como eu vou lidar com meus processos daqui para frente. Acho que a consciência, ela é muito importante, né? Essa abertura de consciência, o autoconhecimento. É importante para a gente criar novos seres, né? Novas gerações de uma outra forma, sobretudo entendendo que nós também vamos errar, entendeu? E tá tudo bem. Porque às vezes eu vejo muitas mães que estão no processo de autoconhecimento, que eu atendo e tudo mais, e elas ficam desesperadas porque elas querem ser perfeitas. Ah, não, porque eu já entendo de espiritualidade, e aí acha que não vai errar e acaba errando, porque faz parte do processo. Faz parte do processo da própria criança que está vindo receber aquele erro. Entendeu? Então a gente precisa entender dessa forma para poder ter mais consciência para ir lidando com os processos nossos e do filho, né? Quando vem. No novo mundo não cabe esse processo de culpa mais, não cabe esse lugar de punição, é um lugar mais leve, né? É um lugar mais elevado, onde a gente se acolhe, onde a gente tem amorosidade do Deus, da deusa, que olha pra gente como inocente, o tempo inteiro inocente, o tempo inteiro aprendiz. A gente vai aprender eternamente, para sempre, a gente vai aprender, evoluir, não vai parar. Então, eu queria te fazer uma pergunta que uma vez me fizeram. Seu marido, ele tem o mesmo processo que você de autoconhecimento e espiritualidade? Sim. Ele começou um pouquinho depois, ele tá até na live, eu acho que ele entrou ainda agora. Mas ele começou um pouquinho depois, mas ele tá agora sim, mas no processo assim, ele engatou assim. Mas ele tá consciente. Tá mais consciente. Tá mais consciente. Tá, muito mais. Graças a Deus. Você acredita que os pais, quando eles estão iluminados, ou ambos, né? Ambos estão, não sei se iluminados, totalmente puros e purificados, mas de repente num processo aí de uma consciência mais elevada, de mais amorosa mesmo, isso faz diferença para receber essa alma, esse espírito? Que alma é essa que vai se conectar com esses pais que já estão nessa consciência mais elevada? E também o exemplo que essa alma vai ter, esse humano já, né, vai ter convivendo com os pais, que já tem muito mais coisa para passar, né? Coisas do novo mundo, da nova era. O que você acha sobre isso? Eu acho que sim, é mais fácil, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão pro ego não tomar conta da gente, né? Porque senão a gente acha que a gente vai fazer tudo perfeito. É essa questão que eu te falei, que às vezes as pessoas acham que, porque eu estudo espiritualidade, eu sou terapeuta, aí eu vou fazer tudo perfeito com meu filho e não conseguem reconhecer, às vezes, os próprios erros, ou quando faz uma coisa errada, já entra muito na culpa, nossa, eu não podia fazer isso. Então é preciso tomar esse cuidado, porque o conhecimento, ele vem com muito poder, né? Então, o poder a gente usa de que forma, sabe? O poder a gente pode usar nas formas mais elevadas da sabedoria, né? Que é o poder que eu digo é a energia do fogo, que ela vira sabedoria no plano espiritual. Ou a gente pode usar nos planos baixos, né? De vibrações de terceira dimensão, com o ego, né? De achar que não, sou poderosa agora. Então é preciso tomar muito cuidado com esse lugar. E todo mundo corre o risco de enfrentar esses desafios mesmo quando acessa muitas informações. Eu acho que faz muita diferença, sim, numa criação, até pelos hábitos vão ser diferentes. O parto, desde o parto, né? Desde tudo, a gente já pensa diferente. Sim, desde quando eu soube que eu estava grávida, eu comecei a procurar sobre parto humanizado, sobre pré-natal humanizado, sobre tudo isso, porque enfim, eu não vou nunca conseguir fazer em um hospital tradicional, com um médico tradicional. E aí, desde aí, muda muita coisa já, né? Muda. A criança já sente que ela vai ser recebida de uma outra forma, né? Então, mas existem sempre os desafios, né? E a gente tem que encarar, porque faz parte do processo.
Com certeza. E assim, você agora grávida, claro, vai ter outros hábitos, outra rotina, mas antes disso, quais as ferramentas e como era assim? Como você criou você criou provavelmente uma disciplina para ter tipo hábitos positivos para te fazer bem todo dia, para você se manter bem, para você se manter elevado, tipo meditação, yoga, essas coisas. Quais são essas ferramentas que você usa na sua vida? Primeiro de tudo, eu prezo muito uma alimentação orgânica, leve, saudável e de acordo com o que meu corpo precisa. Porque eu estudo Ayurveda, eu não sei se você já ouviu falar, né? Então ela é muito. Hã? Eu me lembro que você conversou comigo sobre isso uma vez. E você escuta seu corpo em Sim, relação a não essa só meu corpo, pergunta. mas por estudar Ayurveda, a gente acaba aprendendo a enxergar mais os nossos biotipos, né? Por exemplo, eu tenho um biotipo, você tem outro. Um alimento que me faz muito bem pode te fazer muito mal. Então, nem todos os alimentos, nem todos os legumes, verduras é bom para todo mundo. E aí eu vou mais por essa linha, e claro, com o autoconhecimento, a gente também vai aprendendo a comer, aí viu que isso não caiu bem na digestão, aí já vai modificando algumas coisas. Então, eu prezo muito, em primeiro lugar, uma alimentação saudável e sem animais, né? Claro, porque eu acho que quando a gente envolve violência, sofrimento na comida, tudo isso vem para dentro da gente e é tudo energia. Então, primeiro lugar para mim é a alimentação, que é o que me fez mudar realmente a minha disposição, a minha forma de me ver, tudo assim, me fez mudar tudo na minha vida. Foi a alimentação. Não que eu não coma besteira de vez em quando que eu como. Mas, assim, em geral, na minha rotina, eu busco manter uma alimentação mais saudável, né? Orgânica, vegetal. E meditação, respiração e atividade física. Que antes eu fazia yoga e balé. Uhum. Então, eu comecei a botar isso muito em prática, né, na minha vida, para poder seguir uma rotina de trabalho sem ficar tão desconectada. Não dá muito, porque eu trabalho com isso mais. Mas para não ficar no automático, sabe? Porque às vezes a gente trabalha atendendo, aí atende 3 pessoas seguidas, e aí quando vê já tá fazendo tudo no automático, não tá presente. Então é bom ter um pouco mais de consciência, parar, respirar, buscar a presença para poder atender outra pessoa e estar ali com a pessoa 100%, porque senão, para que a pessoa tá pagando terapia, né? Se a gente não tá presente com ela. Eu acho que é nem também essa questão, mas acho que a maior questão é da nossa qualidade mesmo de viver, né? A qualidade de Sim. viver, você realmente se entregar para cada momento, estar totalmente ali, como se aquilo fosse a única coisa que existe. De fato, na minha visão né? O agora ele é eterno. Então eu tô aqui com você. Não existe nada, não existe nada que foi, não existe nada que vem. É isso. Eu tô aqui, tô firme aqui, sabe? E esse lugar de presença, ele cresce a nossa energia, né? Faz a gente vibrar mais alto, porque a gente fica concentrado. Uma coisa que eu senti muito de te perguntar agora sobre. Porque eu lembro que eu te falei desse lance da meditação, que eu vi as mulheres grávidas e as mães e tal, e eu comecei a sentir uma conexão com um lugar onde eu não passei muito ainda, que é o sagrado feminino, porque eu fui direto para esse lugar do humano, né, da união, do olhar todo mundo como estamos humanos, somos espíritos, e sem dividir, sem classificar, sem rotular, porque foi esse processo comigo. Eu comecei a parar de querer me rotular, me classificar, tipo, eu sou atriz, eu sou produtora, eu sou escritora. Não, eu comecei a tirar tudo isso, me despir mesmo e me colocar num lugar de estou humana, né? E de olhar para as pessoas assim. Então, não sei, não me importa muito mais qual é o trabalho da pessoa, o que é um lugar mais de coração para coração, sabe? De mais profundidade. E aí eu comecei esse trabalho nesse lugar, mas eu tenho começado a sentir uma alerta para um cuidado, né? Porque hoje a gente vê um movimento feminista muito forte, só que eu acho que tem que ter um cuidado nesse lugar, porque olha só. Vê se você concorda comigo.
porque é uma coisa que eu tenho percebido, assim. Eu vejo que existe um lugar que chamamos de movimento feminista, mas onde a gente está usando muito a nossa energia masculina, muito mais do que a nossa energia feminina, porque a nossa energia masculina distorcida, inclusive, ela vira agressividade, ela vira força, ela é ação, é ótimo. Não tô falando que tem que morrer isso, não, tem que equilibrar só, porque na minha visão esse momento precisa muito da nossa energia feminina, que é a nossa energia amorosa, é o nosso fogo, é o nosso carinho, é o nosso acolhimento, é a nossa criatividade. Então, nesse momento, talvez essa meditação e esse chamado de conversar com as mulheres, mães principalmente, é esse lugar de trazer essa força do feminino, da energia feminina, né? Do amor de mãe, sabe? Do arquétipo de mãe. Sim, bem, eu tenho opiniões até um pouco polêmicas sobre tudo isso, mas tá bom, eu vou falar. Bem, o movimento feminino, eu concordo muito com o movimento feminista, desde que ele não seja nesse extremo que você falou, porque senão ele acaba virando uma competição contra os homens. E para a gente equilibrar as energias, a gente não pode olhar para os homens como os nossos adversários, e sim como uma pessoa que tem muita energia que a gente precisa equilibrar dentro da gente também. Então a gente precisa olhar para eles. Deus servindo a deusa servindo Deus, o Deus servindo a deusa servindo Deus. É esse o lugar. Um não existe sem o outro, não dá, entendeu? Não dá. E tanto as duas energias, elas existem dentro da gente. Se a gente não usa elas da forma mais elevada, a gente cai para esses extremos, né? Então, assim, eu trabalho com mulheres também. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres. E ano passado, eu fiz muitos grupos só de mulheres, voltados para o sagrado feminino. Mas, assim, de uma outra forma, sabe? Buscando mesmo essa conexão com o mundo sensível das mulheres, com essa parte da intuição. Porque o que eu vejo, né, historicamente, a gente foi uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, que foi todas as regras, todos os costumes foram ditados por homens. Então, o que a mulher fez? Ela começou a querer ser homem para ela poder se enquadrar na sociedade. Isso foi muito importante no passado. Agora já não é mais. Entendeu? A gente precisa... A gente está nesse lugar onde as mulheres são homens. As mulheres estão deixando... Porque elas ainda têm... Isso. Imagina uma sociedade... Deixa só, eu me equivoquei. Não é que as mulheres estão homens. Elas estão usando muita energia masculina. Muita energia masculina. Sim. Não é por isso que eu trabalho... Energia. Exatamente. Porque tem gente que vai assistir não sabe sobre esse lance da gente ter energia. Porque assim, deixa eu te falar, tem muita gente que me segue que não tá nesse processo de autoconhecimento e espiritualidade. Tem muita gente que tá, tipo, me olhando e dando uma espiadinha, entendendo o que tá acontecendo. Eu percebo que eu tenho esse lugar, esse chamado, essa missão, sabe? Então, eu acho que toda vez que eu vou explicar alguma coisa no meu Instagram, eu busco explicar tudo bem do comecinho. Então, acho legal a gente explicar que todo ser humano é composto por energia feminina e masculina. Duas energias. É um equilíbrio. Então, se você quiser falar sobre isso, seria legal. Isso, exatamente. E aí, como a gente está dizendo, como os dois, todo mundo, homem e mulher, tem energia feminina e masculina, mas a nossa sociedade, ela foi, desde o início, né, como quando construíram cidades e quando começou todo esse movimento de industrialização, ela foi moldada por homens. Homens começaram a botar mais dessa energia para fora, porque o que eles têm de dominância não quer dizer que eles não tenham um feminino. De dominância, eles vão usar mais a energia masculina. Então, eles começaram a moldar a sociedade como isso. As mulheres foram ficando mais excluídas, né, dentro de casa. E, assim, o feminino ele só serve para ficar nesse lugar de nutrição da casa, de nutrição dos filhos e tudo mais. E aí, então, o feminino ele foi sendo reprimido, tanto nos homens quanto nas mulheres, porque naquele momento, se a sociedade ela estava
sendo moldadas e crescendo com a energia masculina, qual é o pensamento de todo mundo? Ah, a energia feminina ela não vai servir agora. Vamos focar nisso aqui. Então, a gente veio disso historicamente, isso é muito forte na gente, porque passou de vó para mãe, de mãe para filha. E agora é um momento que a gente pode mudar isso, sabe? Que já tem muitas evidências daí de mulheres que são extremamente femininas e elas comandam empresas e elas podem fazer qualquer trabalho também, porque se nós todas conseguimos, nós todos, né, homens e mulheres, conseguimos equilibrar as duas energias, a gente consegue fazer qualquer coisa que a gente quiser. Então, é muito importante que a gente... Do nosso equilíbrio interno que vai surgir um mundo equilibrado. O externo só vai se equilibrar a partir do nosso equilíbrio interno. Sim. Então, a energia da ação, a energia da força, ela é muito importante, que é a energia masculina. Mas a nossa energia feminina, da sensibilidade, também é muito importante. E a gente não pode, a gente precisa resgatar esse lugar. E na minha visão, essa é a chave, a solução desse momento. É o lugar da gente colocar o amor para fora, é o lugar da gente expressar a nossa sensibilidade, o nosso cuidado com o outro, o nosso autocuidado. Então, eu vim de uma família onde a energia das mulheres são muito fortes, onde a minha mãe, minha avó, eu sempre vi muita energia masculina nelas e eu tenho muito ainda que curar minha energia feminina em mim, porque eu me coloquei num lugar de sempre estar bem, de sempre estar forte, sabe? E de não admitir para mim mesma a minha fragilidade, a minha vulnerabilidade, o meu momento difícil, a minha dor. Então, é um processo, assim, de limpeza mesmo, sabe? De equilíbrio, de entender que tá tudo bem. E nesse momento também, a gente já falou sobre isso, é tão importante a gente olhar para a dor, olhar para a ferida, deixar a luz entrar através desse lugar, né? A partir desse lugar da gente reconhecer a verdade. Então, eu sinto medo, sim, eu sinto dor, sim, eu sinto ansiedade. Então, ok, eu vou olhar para isso e vou cuidar disso com amor, com carinho. Isso. E só se conectando com a energia feminina, né, que a gente consegue acessar esses lugares. Porque ela sente. A energia feminina sente. E quando a gente entra naquele lugar que a gente falou bem no início de repreender esses sentimentos, tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando. Da energia masculina ser soberana ainda, da gente achar que não posso sentir isso porque isso é fraqueza. Só que assim, nós somos compostos de medos e forças, né? De fraquezas e forças. Então a gente precisa entender os nossos dois lados. E a energia feminina é a que acessa isso. Não quer dizer que ela é fraca, né? Porque para a gente acessar tudo isso, a gente precisa ser muito forte. Porque não é fácil. Então, assim, quando a gente entra em contato com essa potência, que eu acho que todo mundo precisa fazer esse resgate, tanto homens quanto mulheres, mas a gente não pode também descartar que mulheres, elas foram as mais reprimidas e a gente precisa muito resgatar isso. O próprio contato com o nosso corpo, com a nossa menstruação, com tudo isso que envolve ser mulher e a gente repreende, né? E é sagrado, né? A própria questão do parto mesmo, ela é muito, muito nessa questão patriarcal, machista. E por isso que existiu agora o parto humanizado, está em alta, porque quem desenvolveu o parto, né, da forma como ele foi durante anos, foram os homens. Então, muita coisa, quando a gente vai entrar nesse mundo, a gente vê que é muita coisa muito absurda assim para a mulher. Então, a gente precisa fazer esse resgate para poder se conhecer mesmo, sabe? É um caminho também muito forte de autoconhecimento, entrar em contato com o feminino, tanto mulheres quanto homens, porque para os homens ele também foi reprimido, né? O homem não pode chorar, o homem não pode ser fraco, o homem... É um peso em cima dos homens que não tem necessidade, né? Dor, né? E causa muita dor, muito sofrimento para eles e para todos nós. A nossa live vai acabar daqui a pouquinho, então se você quiser falar alguma coisa sobre astrologia, sobre esse momento de forma astrológica, ou quiser passar alguma meditação muito rápida, enfim, fica à vontade pra gente finalizar. Bem, como a gente já tá nesse assunto e ele tem muito a ver com o momento astrológico, eu acho legal a gente falar que
nesse período agora, acabou de virar o ano novo astrológico. E ele vai lidar, ele é regido pela energia do Sol esse ano. E fala muito sobre tudo isso que a gente está falando aqui, está muito conectado, porque a energia do Sol é a energia da nossa essência. Então, é a energia de quem a gente verdadeiramente é. Então, olha que simbólico toda essa pandemia ter acontecido na virada de ano astrológico, em que a gente precisa olhar para a nossa essência e botar ela para fora. Porque a energia do Sol é aquela que brilha, né? Ele tá lá brilhando. Quando a gente olha para o Sol, a gente só vê ele no céu. Só que ele não tá lá para ele brilhar sozinho por ego. Ele tá lá porque ele tá brilhando para dar vida pra gente. Então, é sobre essa energia que trata esse ano inteiro até março, né? Até 20 de março de 2021. Nós vamos estar sendo regidos pela energia do Sol. E o pedido é exatamente esse. Se conectar com a nossa essência, se mostrar como a gente é. A gente não vem com dons, virtudes, valores para a gente ficar trancafiado dentro da gente, não. A gente vem primeiro para aparecer, para depois botar isso em prol da sociedade e fazer alguma mudança social, sabe? Parece utópico falar assim, mas cada mudancinha que a gente faz na vida da gente, mesmo que sejam das pessoas ao nosso redor, causa uma mudança energética muito grande. Então, a gente precisa começar a se conectar com a nossa essência para botar para fora tudo que a gente verdadeiramente é, sabe? Sem comparação, sem ficar, não, quero ser igual fulano, quero ser igual ciclano. A gente não é igual. E tá tudo bem, a gente precisa usar nossas potencialidades mesmo. Acho que dá pra... a gente ser de verdade, né? Precisa muita coragem pra gente expressar a nossa verdade, a nossa vulnerabilidade, a nossa essência, a nossa pureza, a nossa confiança, nossa tranquilidade no agora, né? Sem ficar ali tendo que planejar muito, tendo que projetar muito. Não, tô aqui, eu não sei o que vai ser. Isso é ser vulnerável, não saber e ficar tudo bem com não saber se permitir ser de verdade, porque a verdade é essa. O tempo todo a gente é um não saber, só que a gente fica criando pra gente a ilusão de que não, a gente não sabe. Então, essa situação que a gente está passando agora é uma situação que mostra que a gente não sabe de nada, né? Porque quem ia esperar que a gente nunca ia ter previsto isso e a gente entrou numa situação que a gente não tem controle de absolutamente nada. Então é totalmente uma situação que mostra a nossa vulnerabilidade como ser humano, mundialmente. Então, tipo assim, tá causando mudanças mundiais enormes que ninguém tem controle. Então, assim, tá na hora da gente ser forte, né? Para você ser vulnerável, você precisa ser forte. Esse é o lugar, né, do equilíbrio, é o lugar em ok, eu sou vulnerável, eu aceito que eu sou vulnerável, ok, eu aceito a minha verdade, a minha essência, e eu confio nisso, e eu fico firme nisso, nesse lugar, eu não fico com medo desse lugar, eu não fico assustada com esse lugar, eu danço com a verdade. Ah, deixa eu te contar uma coisa, vai finalizar daqui a pouquinho, mas um dia antes de eu falar com você, eu fiquei um pouquinho com dificuldade de dormir, deitei na cama, abri a cortina assim e eu vi as estrelas dançando. Eu esqueci de te contar isso, tem tudo a ver com o nome do seu Instagram, Olhando as Estrelas. E eu vi estrelas dançando, você tem noção? Eu vi como se elas estivessem fazendo uma coreografia. Uma vinha pra cá, aí vinha pra cá, a outra vinha pra cá, a outra vinha pra cá. Eu não entendi nada do que estava acontecendo, mas eu fiquei encantada. Eu não consegui pegar o celular e filmar, porque eu fiquei, cara, será que isso é real? Tá acontecendo? É normal? Isso acontece? Que isso, sabe? Pô, eu nunca tinha visto. Será que eu não lembro de ter visto isso? Muito louco. Me conta aí, isso é normal? As estrelas dançam? Olha, eu sou muito suspeita para falar sobre essas coisas. O meu Instagram chama Olhando as Estrelas, porque desde criança eu adoro. Quando tá de noite é a hora que eu mais gosto de ficar olhando para o céu. Eu tô morando numa casa agora que tem um quintal e eu passo horas olhando para o céu à noite. E sim, eu já vi as estrelas se mexerem, mas eu também não sei se é. 10 segundos, vai acabar, faltam 10 segundos. Tá. Muita gratidão, muito amor, muita luz. Muito obrigada, muita gratidão. Venha ser